Quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, é a nossa primeira reunião de conexão e apoio da comunidade de escrita terapêutica Cultivo de Biografias. Seja bem-vinda, você que está assistindo essa gravação, sejam bem-vindas as participantes que estão ao vivo aqui na sala agora e vão, junto comigo, construir esse momento. Que ele é único, ele é irrepetível e que bom que ele vai ficar gravado, porque ele vai ficar para a posteridade dessa construção que a gente inicia em coletivo aqui hoje. Antes de o primeiro capítulo do livro das nossas vidas, da nossa autobiografia, é importante que exista um prólogo. O prólogo ele dá a direção para onde eu quero ir. E nesse sentido, eu vou ler um trechinho do prólogo da biografia da Fernanda Montenegro, que é a grande dama do teatro brasileiro. E ela, inclusive, a autobiografia dela chama Prólogo, Ato e Epílogo, tá? Ela começa dizendo assim: Para meus filhos que cresceram na zona sul do Rio de Janeiro, nos anos de 1960 e 1970, a saga dos nossos antepassados pode parecer um folhetim ou uma tragédia. Para mim, é uma realidade brutal de sobrevivência, descendo de gente quase medieval, ligada à agricultura e ao pastoreio. Junto deles, eu cresci. A família de meu pai era de lavradores portugueses e a de minha mãe de pastores sardos. Apenas uma geração me separa deles. E daí ela faz todo um histórico do que ela tem de informação sobre a família e ela conclui o prólogo da biografia dela dizendo o seguinte: Aceitar minhas raízes do além-mar não contamina em nada a brasileira que sou, a atriz carioca que sou, cultural, socialmente falando. Vivo em qualquer lugar, mas, no fundo, é sempre a partir desta minha cidade e deste meu país que eu olho o mundo. Então, com essas palavras, eu gostaria de inspirar o início da nossa partilha aqui do nosso encontro de conexão e apoio, passando a palavra para as nossas cofundadoras, que nesses últimos dias, nessa última semana, fizeram um exercício que vem ao encontro do objetivo da construção do prólogo dessas obras. Então, quem se sentir pronta pode tomar a palavra e dar sequência. Importante, né? Porque eu já tinha estado presente, né, no exercício dos 10 anos, mas ontem, já me aquecendo, eu fui buscar o que eu fiz nos últimos anos. E foi prazeroso revisitar, porque acho que diz de onde eu estou hoje. Pude reconhecer quem é Elis, sabe? Me trouxe prazer, me trouxe o quanto eu fiz muita coisa de lá para cá, sabe? E hoje que eu tenho feito, a partir de quem eu vim, revisitar isso, acho que trouxe prazer. Queria dizer isso. Obrigada. Ontem eu não consegui participar, até queria me situar nisso, não sei se é o momento certo. É, ontem era para pensar nesses 10 anos, né? E pensar como se sentia isso, né? Sim, o convite a gente postou no domingo ali, preparando a reunião secreta, e fez esse exercício na reunião, né? Mas, Uhum, independente de estar ou não na reunião, esse exercício de escrever uma carta para a mulher que você foi há 10 anos atrás, né? Quais eram os desafios que ela estava enfrentando, né? O que que ela conquistou, uhum. o que que ela teve que abrir mão, quais os medos que ela enfrentou, sabe? Poder olhar. Escreveu ontem. Oi?
escreveu ontem a carta? É, a gente propôs pela primeira vez no grupo no domingo. A gente propôs na primeira reunião secreta, durante a primeira reunião secreta que você estava presente, né? E só que não fez a colheita, a gente não trabalhou esse conteúdo na reunião secreta primeira. Aí na preparação para a segunda reunião secreta, a gente colocou, eu coloquei já no grupo, né, no mural de avisos, no domingo. E daí nós começamos a segunda reunião secreta trazendo isso e algumas Essa participantes carta. conseguiram compartilhar. Elas conseguiram acessar a história delas lá de trás. E é importante que você pergunta isso, Genilson, pode dizer assim, mas por que que a Joyce está perguntando de 10 anos atrás, para que que é isso? É porque a, a mente da gente ela é muito interessante. Quando a gente recruta uma memória, não é o passado que determina, é o que dentro da gente está olhando para o futuro. Então, conforme hoje o meu corpo, meu corpo-mente está aqui, ele está processando, ele está vivendo, é o fenômeno do agora. Ele vai recrutando memórias para me colocar para frente. Uhum. Então, é nesse sentido, olhar para as memórias como, opa, peraí, que pista que está vindo do passado aí para mim, dizendo que eu consigo, que eu dou conta, por exemplo. Então, para mim, eu não escrevi a carta. Eu pensei muito em mim de 10 anos atrás. Fica à E vontade. era uma época que eu estava me preparando para me aposentar, há 10 anos atrás. E eu estava naquela. O que que eu vou fazer, sabe? Naquela dúvida. O que que eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? E demorou para que eu percebesse que eu precisava era parar, né? Eu já tinha trabalhado muito, eu já tinha cumprido muito horário e eu precisava parar de fazer as coisas que eu fazia e partir para um novo. Então hoje, então hoje aí eu já passei por isso, né? Então, e o tempo também passou muito rápido, eu achei. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai se conscientizando de que o tempo passa rápido demais e aí a gente não pode ficar naquela dúvida, tanto tempo dentro de uma dúvida, né? Mesmo que a gente não faça, mesmo que a gente tenha que mudar as rotas ao longo do caminho, mas a gente não pode ficar parada. Então, desses 10 anos, sabe, era o que eu teria assim para falar para mim de 10 anos atrás. Sim, Não sei se conseguiram me entender. é uma fala potente. E você conseguiu fazer o exercício do corpo que a gente propôs na segunda-feira ali no grupo? Sim, sim. O do corpo, quando eu. É, é engraçado, né, que quando fala em voltar, eu passei tanta coisa boa na minha vida, mas quando eu falo em voltar, eu volto para aqueles momentos que eu não gostaria de voltar. E aí eu tenho, me dá muita coisa aqui, assim, sabe, fisicamente. Eu tenho um aperto, assim, me dá um aperto aqui, assim. Eu sinto isso quando eu volto, como se eu ficasse sem voz até, sabe? Eu tenho isso, sabe? Quando eu quero falar uma coisa e eu não falo, ou quando eu sinto muita dificuldade de falar e falo, pode ter certeza que depois eu fico rouca, eu fico com dor de garganta, tamanho é o esforço que eu faço. E aí, quando eu visito esses lugares, o que vem para mim de sensação é aqui mesmo, sabe? No meu físico é aqui. É meu coração, é garganta, é isso aqui. E como é que você conecta esse momento da memória que vem lá de 10 anos atrás, quando você estava se aposentando, com a tensão que tem no teu corpo agora na região da garganta, do tronco, né, coração aqui, né? Como é que você conecta? O que que significa para você essas duas informações vindo? Acho que
que talvez eu ainda não consiga falar tudo que eu tenho vontade, Olha, uma frase boa para você. sabe? Anote essa frase. Eu não consigo ainda. Eu sei que eu preciso, mas eu ainda não consigo. Você falou bastante coisa na partilha de sexta-feira, né? É, então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiquei muito. Eu não digo só da infância, não. Eu acho que é isso. Pode ter começado lá na infância, mas durou muito. Acho que eu fiquei muito assistindo sem falar. Uhum. É bem isso. E aqueles, vocês foram bastante fundo nas memórias de infância, né? E o que que acontece? Elas vão se repetindo, esses padrões eles vão se repetindo até que venha para a consciência e a gente olha para eles e se permitir elaborar eles, né? Traz para a consciência, então é repetir, repetir até conscientizar e elaborar. Então, quando você chega num insight assim, ele é poderoso. Então, anote. Não se preocupa com o destino Uhum, que vai dar para ele. Anota. Já veio para a consciência. Agora tá. é a questão de tempo e algum trabalho de escrita aí. Mas já tá, você já tem o teu prólogo. Bom, o meu, eu estou meio assim, como que eu posso dizer, enrolada em todos os exercícios. Eu não estou com eles assim organizados, mas eu acho que eu tenho as ideias. Minhas, minhas histórias, elas se conectam muito com as da Genilce, pelo menos em parte. E eu diria assim, a mulher de 10 anos atrás estava enfrentando essa questão de se aposentar, exatamente, e esse, digamos, que é um abandono do trabalho, né? Você vai ser, assim, uma parte daquilo que você está fazendo você perde, que também coincide com os filhos ficarem adultos e terem sua vida. Então, você que passou ali uns 30 anos equilibrando não sei quantos pratos, de repente perde todos os pratos. Então, tem um vazio, assim, alguma coisa, né? E eu, logo que aconteceu isso, eu tinha, assim, uma rotina muito dura, assim. E aí eu fui atrás de fazer fotografia, fui atrás de fazer de aprender um monte de coisa, mas eu via que nada entrava no lugar da parte cognitiva do meu trabalho, e é assim um pouco até hoje. Eu voltei a trabalhar em mais duas empresas, então depois eu aposentei de novo há uns 5 anos, e agora é definitivo. E, e eu conecto essa história lá com os abandonos da infância, né, na verdade. E ligando isso com o exercício proposto para essa semana do corpo, eu acho que à medida que eu fui, eu era muito magra, um palito. Minha mãe fazia um teste que na minha época chamava Mantur, para ver se a pessoa não era tuberculosa, de tão magra que eu era. E à medida que eu acho que eu fui tendo assim que enfrentar a vida, eu até me emociono, eu fui ganhando peso, ganhando peso. E eu acho que então o que me conecta com o exercício de ontem é que eu olho para o corpo que eu não gosto e eu não consigo mudar. E sei lá, o prólogo é mais ou menos por aí. E é isso que eu vejo. E
E, por outro lado, também me identifico muito com o que a Elis falou, porque também realizei tantas coisas. Isso. Uhum. Escutar pode ser um desafio, né? Escutar e acolher na escuta, buscando entender a profundidade que você está compartilhando com a gente aqui, Sandra. E como, e como mexe no corpo também, né? Um pouco mais cedo, quando eu entrei na sala, você já estava aqui, né? Você estava desde as 8 da manhã, em função do fuso também, né? Que você está em Nova York. E como todo o corpo mobiliza, né, em torno da emoção. Não tem. Gilsonita, você tá quietinha aí, mulher? Mas você tem lugar de fala aqui também, viu? Tá nos escutando? Você está me ouvindo? Estamos. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Eu só estou sentindo é porque essa câmera não abre. Eu quero me mostrar. Nós vamos resolver isso. Vamos buscar ajuda para Vou configurar. tentar aqui. Olha aí, permita que eu. Ah, deixa eu ver. Vou ver se aparece. Continua me ouvindo? Sim. Olha, o que as meninas aí têm falado tem sido um pouco de mim. E eu não. Eu tenho, assim, um outro trabalho na linha de autoconhecimento, mas de outra forma. Não é, né, de uma forma terapêutica. E também é uma linguagem diferente. Então, eu estou aqui tentando fazer um ajuste, porque é um trabalho muito na linha mental, né? E agora eu estou entrando na linha das emoções. Então, eu estou precisando de um ajuste. Mas o que eu tenho a dizer é que nesses 10 anos, nessa história de 10 anos, tantas coisas aconteceram. Coisas boas, coisas difíceis, assim, da vida. E o corpo vai somatizando, somatizando, por mais que a gente não tenha consciência. E com aquele exercício, o primeiro exercício que você falou na segunda-feira, reverberou na minha coluna, na parte dos quadris, e um peso na cabeça muito grande, porque o meu ponto de tensão é a região ocular e quadris. Dois extremos, né? Quase extremos. E eu tenho tentado elaborar isso e vem muita coisa, coisas que eu já trabalhei, mas já escrevi, mas que bom que está vindo à tona e que eu vou ter a oportunidade de trabalhar novamente. É isso que eu tenho a dizer. E esses 10 anos para atingir meu objetivo, ele foi muito duro, porque eu tive que entrar no meu trabalho, eu tinha que entrar muda e sair calada. Mais ou menos assim, cumprir minha tarefa e pronto, porque era muito difícil, mas consegui vencer. Mais alguma coisa que você queira fazer intervenção? Não, só estamos escutando você. E eu Ah, minha filha, repito se você fosse me escutar, uma hora é muito pouco. Se você fosse me escutar, uma hora é muito pouco.
Nós É temos, muita coisa. nós vamos ter 52 horas esse ano. Vai ser uma hora pegando. 52 não, Eu não vou 12 dizer horas, a minha né? idade. Eu não vou dizer minha idade, porque idade é cabeça. Então, vocês é que vão dar a minha idade futuramente. Né? Ah, Falando em idade à cabeça, né? Me lembrou um trecho daquele livro Comer, Rezar e Amar, que ela foi até Bali para entrevistar lá um guru. E ela não, ela foi e voltou sem saber a idade dele, porque ela perguntava sempre a idade. Ele dizia assim: hoje eu tô com 50, hoje eu tô com 90, hoje eu tô com 80. Então era conforme estava a cabeça naquele dia, né? O corpo dele sentia uma idade. Então, assim, a gente está chegando na nossa primeira meia hora e agora eu vou abrir as salas simultâneas. Vão ser duas duplas e a tarefa para vocês é descobrir através da conversa um ponto de contato, é, né, uma conexão, algo em comum que foge do previsível, né? O que que é o previsível? Nessa sala são todas mulheres com mais de 40 anos. Então tem várias coisas, né, que são em comum do ciclo da vida. Mas se essas mulheres têm a oportunidade de estar conversando no espaço seguro, onde podem se abrir umas para as outras, que outros pontos de conexão mais profundo vocês podem encontrar para fortalecer os vínculos entre vocês? Então, é esse o meu convite e desejo para vocês boa viagem. É, E antes, assim, pactuar. Temos aqui mais meia hora de encontro. Pensei em 20 minutos, para que cada uma tenha pelo menos 10 minutos para falar. Claro, vai ser uma conversa, né? E daí, na volta, a gente ter 10 minutos para fazer a partilha final. Pode ser? Então, tá. Então, desejo para vocês uma boa viagem. Estarei aqui aguardando vocês na volta. Tchau, tchau. Deixa molhar, deixa cair, cera no chão, deixa rodopiar, rodapiar. Palma da mão, chega feito lua cheia, incendeia de feitiço. Minha rua inteira, meu juízo, venta e me leva inteira de sorrir. Ah, acabou! Pisa o pé descalço na areia. Então, voltamos. Voltamos. Todas a bordo. Cadê Gilsonita? Cadê a Gilsonita? Será que ela saiu? Bem, qualquer coisa ela volta Não tô aqui. vendo ninguém, só tô vendo. Ah, não, agora eu vejo. Agora eu consegui ver a Elise e a. Muito bem, como é que foi? Me contem. Acho que eu vou esperar a Gilsonita entrar, para eu falar. Tá. Eu vou entrar aqui no Ela WhatsApp entrar. e chamar ela. Acho que ela entrou. Ó, gostei, hein? Ninguém fica para trás. Ah, eu vou começar a falar então. Adorei a Gilsonita. É, é incrível que a gente tem muita coisa em comum sempre, né? Nós mulheres, né? Sempre temos coisas em comuns. E fora as coisas muito comuns e óbvias, a gente descobriu que nós duas somos muito ativas e
realizadoras, ansiosas, e por conta disso, a gente teve ou está ainda, eu ainda estou aprendendo a não trabalhar tanto, porque a gente achava que o trabalho era o que fazia a gente ser vista no mundo, esse trabalho de acordar cedo, ir lá, bater um cartão, desempenhar direitinho, e a gente demorou a parar de trabalhar, a aceitar a aposentadoria e aceitar que a gente merece ficar em casa fazendo o que gosta, né? Então a gente percebeu isso muito, muito claro na gente. E que a gente gosta de fazer muita coisa também bem diferente, sabe? A gente gosta de plantas, a gente gosta de dançar, a gente gosta de arte, de poesia. E a gente agora, né, sabe, Joyce, que eu tava pensando isso, a hora que eu tava lavando louça. Tava lavando louça, eu tava pensando assim, ser feliz é um ato, né? Um ato político de ser feliz. E você precisa decidir o que quer ser, né? E aí, a hora que você decidir que você quer ser, você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Não ficar, eu vou ser feliz né, lá na frente. A gente fica condicionando. Eu fiquei fazendo isso. Eu vou ser feliz quando emagrecer. Eu vou ser feliz quando aposentar. Eu vou ser feliz sendo que está tudo aí. Então, hoje eu acordei muito com essa ideia, assim, de que eu tenho tudo para ser feliz. Tudo e mais um pouco. Sou privilegiada. E às vezes ainda não sou. Então, eu preciso trazer isso para mim. Trazer essas palavras para mim, de eu realmente ser feliz com o que eu tenho, com a minha condição, e é super possível. Deu agora, caiu essa luz aqui. Iluminou até aqui, ó. Abriu o sol aqui. Aí adorei Gilsonita. Gilsonita tem 35 anos para mim, hein? Falei para ela. Vou É para desencarnar. eu falar também? Sim, É para eu falar também? sim, Gilsonita. Ah, minha filha, você ainda não descobriu o que é ser feliz? Eu vivo sozinha numa casa e eu sou feliz o tempo todo, alegre, eu ando sorrindo por tudo e por nada. É quando você descobre a alegria interna, essa alegria sempre nova. E aí você renova a cada instante. Ah, os problemas tem, mas a gente sorri deles também. E a gente vai aceitando e vai dançando conforme é o movimento da vida. E eu vou lhe dizer, problemas todo mundo tem, não é? Você pensa que está aqui, eu fico com os olhos fechados para não estar focando muito a câmera, porque cansa um pouco a minha visão. Mas isso não vai me impedir de ter o melhor proveito deste grupo e desse convívio de um ano que nós vamos ter. Esse aprendizado, essa semente é isso que está sendo lançada, e eu sei que ela vai germinar dentro de mim e que eu vou colher bons frutos. Eu só não, todo grupo. Eu não quero as coisas só para mim, para todos. E foi uma maravilha interagir com. Oh, esqueci o nome da menina. Foi Feliz. muito bom, porque quantas coisas em comum, meu Deus do céu! E Estamos qual na que beira da foi praia, gostamos de das dançar. coisas em comum que vocês identificaram, qual que foi a mais improvável que vocês surpreenderam? Nossa, a gente tem isso em comum, eu não imaginava. Bem, o que ela tem em comum que eu não imaginava é essa questão de trabalhar com números, contabilidade. Nossa, não gosto disso, não.
Isso está muito chato. Eu sou mais aquela mulher de sensibilidade, mais voadora. É Certo. até difícil de falar. E vocês têm alguma coisa Mas igual que vocês não imaginavam, mesmo sendo duas mulheres tão diferentes? igual que eu não imaginava, não. Coincidiu, moramos na beira da praia, gostamos de cultivar plantas, gostamos de dançar, gostamos de escrever poesia, gostamos de escrever em Uhum. geral. Mas um marco assim, que me acha interessantíssimo foi ser funcionária pública da prefeitura. As duas têm em comum na sua história? Olha só, quantas histórias da repartição, né? Nem falamos nesses detalhes, só falamos assim, foram funcionários. Não, Muito. não, não, nem quero mais lembrar, aquilo ali é passado. Uhum. Aquilo ali é passado, e da forma que chegou na minha vida, eu abracei, cumpri, pronto. Certo. Sandra e Elis. E aí, como é que foi? Mais improvável que a gente é de áreas muito diferentes, né? Eu sou professora universitária e psicóloga, e a Sandra é da área de risco financeiro e tal, trabalha com na integridade. Daí eu falei assim, tá, mas você trabalha com risco e integridade? Eu também trabalho com risco e integridade. Ela assim, é curioso essa relação, é mais improvável, porque eu trabalho nessa área e a Sandra numa área completamente diferente, mas a gente tem pontos de contato. O mais improvável foi isso, assim, pontos de contato, né? Em áreas muito diferentes. Foi isso. Mas a gente identificou pontos de contato porque eu sou muito emotiva e a Sandra também, né? A gente foi ticando aqui, né? A questão da emoção, a tensão nos ombros e na coluna, que a gente tem em comum, o fato de fazermos psicoterapia, né? O quanto a psicoterapia nos transforma também, né? Psicoterapia pessoal, né? A questão do risco e da integridade, que temos em comum, mais provável foi isso. E nessa trajetória dos 10 anos, a gente foi muito workaholic, né? Tem uns pontos de contato nesse sentido, assim. E aí eu falei assim, olha, hoje eu tenho trabalhado muito menos do que eu já trabalhei na vida. Tem essas escolhas que a gente faz, né? Então, nesse sentido. E a Sandra também tem escolhido trabalhar menos, às vezes períodos mais, às vezes trabalhos menos, né? Períodos menos. Mas foi pontos de contato aí. Quero te ouvir, Sandra. Eu achei fantástico, porque esse elo aí essa ligação do risco e da integridade foi a Elis que fez. Na verdade, eu trabalho com risco e integridade de empresas, digamos, né? E ela trabalha com risco e integridade de pessoas. Mas eu jamais pensaria nisso. Então, achei muito bacana. E aí a gente foi conversando e eu expliquei para ela que se eu conseguir tudo assim, tudo que eu consegui de equilíbrio na minha vida pessoal e dar para os meus filhos esse equilíbrio, porque quando eu me separei, meus filhos eram pequenos, e ser uma boa assim, líder de equipe, eu devo muito à psicoterapia, que eu faço desde os 20 e poucos anos. Então, isso, né, de alguma maneira, liga muito a gente. E essa coisa de ser workaholic também, né? Está nas 4 aí. Nas 5, né? Que acho que a Joyce também entra. É isso. Mas foi um prazer falar com a Elis. Foi um prazer falar com você. Obrigada. Muito bem, moças, meninas, 10 horas da manhã, pontualmente. Eu me despeço de vocês, lembrando que é desses vínculos que a força do grupo vai se consolidando para alimentar a nossa jornada. Então, a importância desses momentos. E provocando vocês para que na partilha de amanhã tragam em um parágrafo, pelo menos, o prólogo da biografia, da autobiografia.
né? Esse encontro ele serviu para mexer a água, né? E ela está mexida nesse momento, né? Então tá tudo em suspensão. Então que possa assentar e que possa esse momento de troca amanhã ser um momento para que vocês consigam materializar tantas referências que estão vindo de tantos lugares para o rumo que vocês querem dar na obra de vocês, tá? Então é isso. Me despeço e seguimos pelo WhatsApp.